favor, agora é com você. Eu agradeço, pessoal. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de falar mais uma vez sobre a tarifa zero e sobre a questão de transporte coletivo, né? Eu brinquei essa coisa da viabilidade, porque eu acho que realmente estamos construindo uma forma curiosa de democracia no Brasil. Você elege o cara e aí ele manda você dizer o que ele tem que fazer e provar que é viável. Eu imaginei que era o contrário, que a gente elegia eles para eles fazerem as coisas que a gente acha que eles têm que fazer e dar um jeito. Mas, enfim, é o sinal, provavelmente, dos tempos aí. Eu vou começar falando, antes de falar no geral, olha, a tarifa zero não é nada além de fazer uma coisa como a saúde pública, como a educação pública, como a segurança pública, como a iluminação pública. A iluminação pública eu acho um dos exemplos mais interessantes da insanidade que seria você cobrar o uso da iluminação pública mediante tarifa, né? Cada vez que alguém passasse embaixo do poste tinha que pôr uma moedinha e aí tinha que ratear a moedinha porque a minha moedinha não podia iluminar o outro cara que ainda não pôs a moedinha, não dava, né? Então a iluminação pública é um exemplo clássico de como realmente tem algumas coisas que não dá nem para ser feito de outro modo que não seja através do pagamento por todo mundo sem pagar no ato do consumo. Também a Alicia que está certa, ela está se divertindo. A outra coisa, eu espero que quando ela crescer não seja diferente esse negócio de quem vai provar a viabilidade. A outra coisa que eu gosto de chamar a atenção é que essa coisa do transporte ser pago, né, ela está tão entranhada na gente que é provável que até mesmo algum de vocês lá no fundinho, fala, mas será que é possível realmente a gente entrar no ônibus, no caso aqui, né, e não pagar nada, não tem catraca, que é uma coisa meio chocante, porque isso é uma construção histórica, né? Eu sempre brinco, não foi a cegonha que trouxe a tarifa, né? Ninguém acredita mais em cegonha, e a tarifa não foi também uma coisa trazida do nada, né? Ela é uma coisa construída historicamente. Como é que a gente poderia explicar, grosso modo? Estou falando isso para desmistificar um pouco essa quase religiosidade que existe em torno do pagamento da tarifa do transporte coletivo. Na origem, na verdade, você tinha o quê? O trabalhador trabalhando no lugar do trabalho, morando no lugar onde trabalhava. O caso típico das colônias agrícolas, as pessoas moravam, chamava colônia, né? Morava na fazenda, tinha lá aquelas casinhas, você morava onde trabalhava. E mesmo no início da Revolução Industrial, não é bem revolução, mas enfim, da industrialização, boa parte das indústrias tinham as vilas operárias. Você vai encontrar isso em São Paulo ainda, alguns resultados disso. Quer dizer, também o trabalhador operário industrial morava numa vila que ficava junto da fábrica, para você garantir que o trabalhador tivesse a tempo e a hora produzindo na indústria. À medida que a coisa foi se desenvolvendo, o setor produtivo, chamado produtivo, já que é um nome meramente, o setor descobriu uma coisa, que não dá para bancar esse jogo, o pessoal morar na indústria, até porque começou a diversificar e de vez em quando um sujeito que morava na vila operária junto da indústria X, mudava de emprego para a indústria Y, que ficava no outro canto da cidade, e aí tinha que mudar de casa, mas aí o outro não dava. Então o pessoal sacou que o mais sensato era você fazer uma forma de mobilidade, mobilizar essas pessoas através do transporte, no caso coletivo, né? Rapidamente se percebeu que esse assunto abria frente para um novo tipo de negócio, que é o negócio de transporte, ou seja, transportar pessoas passou a ser um negócio, uma forma de você ganhar dinheiro. E isso rapidamente foi estabelecido todo um arcabouço jurídico institucional pelo qual o poder público ficava responsável. Quer dizer, primeiro eles empurraram a peteca do setor público. Aquilo que era
internalizado pela indústria e pelo setor rural, foi entregue no colo do poder público. Agora você, poder público, é que é o responsável de fazer com que as pessoas cheguem nos lugares de trabalho. E muito rapidamente se percebeu que isso aí abriu um novo negócio, que foi fazer o quê? O poder público era o responsável, mas ele delegava para empresas que faziam então esse serviço mediante a figura, que é a figura da concessão de serviço público, tá? Que é uma chave aí da historinha, que à medida que isso foi feito, essa coisa foi sendo construída, então foi sendo feito todo o arcabouço jurídico de como é que deve ser esse contrato de concessão, como é que você vai fazer para que seja um negócio interessante, que garantias você vai dar para que o empresário bote dinheiro nesse negócio, porque afinal de contas é uma coisa de interesse público, portanto não vai poder ser feito por um empresário que hoje faz, amanhã desiste e não faz mais, porque então, né, o transporte é de interesse público. Então é toda uma construção, né? Por isso você monta um arcabouço jurídico e, claro, isso passa a ser pago, óbvio. E a tarifa, então, surge como um elemento estratégico nessa história. Qual é a função estratégica dela? No contrato de concessão, ela é uma espécie de aval. Assim como você pede o dinheiro emprestado no banco e ele pede um avalista, que garante que caso você não pague, ele paga, a tarifa é o aval, é a garantia, né, de que o contrato vai ser honrado. Tanto isto é que no contrato de concessão aparece lá uma frase que diz o seguinte: a tarifa é fixada pelo poder público, mas ela é garantia do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Isso é chave para o concessionário. Se a tarifa for insuficiente, digamos assim, ele pode ir a juízo e dizer o seguinte: o equilíbrio financeiro do contrato está a perigo, eu não vou conseguir manter esse serviço, que aliás é de interesse público. E, portanto, ele vai poder exigir um ajuste de tarifa no limite. Por outro lado, essa coisa da tarifa, ela passa a ser um fenômeno curioso. Por isso eu chamo de fetiche, no sentido pleno da palavra. Freudiano mesmo, fetiche. Né? Para o empresário, porque ele é uma espécie de oxigênio. O negócio dele gira em torno da tarifa. Para o poder público, porque é ele que determina o valor da tarifa e publicamente, portanto, ele é o responsável, ele perante o público é quem aparece como sendo o responsável pela determinação da tarifa, com todas as consequências políticas que você conhece. Nunca um reajuste de tarifa na história que se conheça foi bem recebido pela população. Ele, por princípio, é mal recebido porque é uma coisa que incomoda qualquer um, né? Então ele é um fetiche para o prefeito porque é um problema político o tempo todo. Então tem várias estratégias, vocês conhecem, né? Faz reajuste no mês de janeiro porque todos os estudantes estão de férias, então eles não vão encher a paciência, fazer manifestação, não sei o quê. Ou faz, de repente, um período longo, não, agora não vou dar reajuste tarifário, dá um tempo, aí faz um acordo com os empresários, diz, olha, a frota de vocês pode ficar um pouquinho mais velha, com isso vocês não precisam botar tanto dinheiro, com isso compensa, e aí faz uma treta qualquer e adia um ajuste tarifário. O Kassab em São Paulo, por exemplo, adiou por 2 anos, não aumentou. Mas, na outra parte, ele concordou que a renovação de frota fosse menor. Assim, tem várias estratégias. Mas, enfim, é um fetiche para o empresário e é um fetiche para o detentor de poder de plantão. E é um fetiche para o usuário. É nesse ponto que é mais interessante a gente olhar. Porque essa construção histórica foi feita de modo que o usuário de transporte, a mobilidade, para usar a palavra mais geral, é de responsabilidade sua. Isso foi introjetado na cabeça das pessoas. Quem tem que se movimentar de um lado para o outro é você. É você que tem que chegar no trabalho a tempo e a hora. E para isso você tem que se locomover. O problema é seu. Isso foi uma coisa colocada na cabeça das pessoas. E mais, por isso você tem que pagar. Afinal de contas, né, nada é de graça. Depois a gente pode vir até com a famosa história de que não existe sanduíche de graça, que é uma frase famosa que você já deve ter ouvido falar por aí.
foi inventada por um professor da Faculdade de Economia de Chicago, na fase delirante do neoliberalismo, em que não existe sanduíche de graça. Quando o problema não é esse, é saber quem paga o sanduíche. Que não existe sanduíche de graça, a gente sabe, agora a discussão é quem paga o sanduíche. Né? Então, a tarifa é a mesma coisa. Não existe, é óbvio, transporte de graça, no sentido pleno da palavra. A discussão é quem paga. Atualmente, essa construção histórica e esse fetiche está na cabeça das pessoas de que quem paga é o usuário. Prova disso, típica, um dia de greve de transporte, não sei aqui em Atibaia como é que é, mas na cidade maior é fácil de você perceber. No dia de greve, qual seria o comportamento racional de um usuário de transporte coletivo? Ele chegava no ponto de ônibus ou do metrô, sei lá, fora da cidade, e era avisado que tinha greve. Ele dizia, oh, que pena, eu volto para casa, vou dormir, me avisem quando eu terminar a greve que eu volto. Né? Não, a responsabilidade do deslocamento é meu, é minha. Então as pessoas vão se acotovelar, vão brigar para entrar nos pouquíssimos transportes coletivos disponíveis, que tenha sido fixado pelo jurista de plantão, e aí vão, porque é eu que tenho que movimentar. É um comportamento, no fundo, irracional. O comportamento irracional seria esse que eu falei para vocês. Me avisem quando tiver de novo. Né? Mas tudo isso, resumidamente, quero dizer para vocês que tudo isso é uma construção. Como eu digo, não foi a cegonha que trouxe tudo isso. Isso foi construído historicamente para ser assim. A tarifa zero não é nada mais, nada menos do que pegar isso tudo e jogar pela janela e dizer, não, o transporte e a mobilidade, né, é um direito social da sociedade, como é a saúde, como é a educação, etc., coisa que ela está inscrita na Constituição Federal. O artigo 6º da Constituição Federal diz que são direitos sociais. O que é um direito social? O direito social é uma coisa muito forte. Se tiver algum advogado aqui, deve me corrigir se falar alguma bobagem. Engenheiro falando de jurídico da besteira. Mas tudo bem. O direito social é o seguinte, basta você ser cidadão brasileiro. Você não precisa preencher mais nenhum requisito. Você pode ser prisioneiro, você pode estar em falta com o fisco, você pode ter o que for, mas se você é um cidadão brasileiro, basta esta condição para que você tenha esse direito. Assim são na Constituição Federal a educação, a segurança, a saúde pública, a maternidade, a moradia decente é um direito constitucional. A mobilidade não é, vire-se você. Pior, pelo artigo 176 do Código Penal, tem algum jurista aí, não? Melhor. O artigo 176 do Código Penal, vocês vão encontrar essa plaquinha em alguns ônibus de São Paulo, por exemplo, diz o seguinte, entrar num restaurante ou num transporte sem dispor do necessário recurso para pagá-lo, mediante denúncia, você fica sujeito à prisão de 15 dias a 3 meses. Dependendo da situação e do juiz que tiver brigado com a mulher na véspera, você pode pegar 3 meses de prisão numa confortável prisão brasileira. Isso é uma coisa curiosa. Você veja como é um tratamento completamente diferente entre o direito social da saúde, o direito social da moradia e a mobilidade é de sua responsabilidade que pague por isso. E se não pagar, vai preso. A tarifa zero é uma proposta de legislação, não é nada disso. Principalmente no século XXI, para dizer o mínimo, embora a proposta original seja do século XX. Na cidade, 80% da população brasileira vive em cidade. E a vida na cidade não é mais a vida nem do campo, nem do início da industrialização. A mobilidade hoje é tão fundamental quanto a saúde. Um povo só funciona se tiver saúde. Ora, um povo só vive, consome e produz numa cidade, se ele tiver mobilidade, senão não faz nada. Bobagem dizer, mesmo com as modernas tecnologias de comunicação, mas não se resolverá, né, uma série de coisas que só a presença física garante. Ninguém vai cortar cabelo pela internet, né? Ninguém vai cortar unha pela internet,
né? E tantas outras coisas. Muito bem. Então a mobilidade é uma coisa tão essencial quanto outros, mas não é um direito social. Então, ponto 1, a tarifa zero, ao fazer com que o acesso não tenha esse obstáculo chamado tarifa, essa catraca chamada tarifa, curiosamente em francês, catraca quer dizer tourniquet, torniquete. Torniquete é aquele negócio que você faz assim para impedir mesmo a mobilidade, né, do sangue. Acho que tem esse significado até muito forte. A tarifa impede, no limite, a mobilidade na quantidade necessária que as pessoas precisariam fazer. Bem, essa é a historinha da tarifa que é importante ter presente, porque a tarifa zero não tem nada, no fundo, em que pese o fato de que ela tem esse nome, que é um nome de fantasia inventado por mim em determinadas circunstâncias, por acaso, ela não tem nada de mágico, nada de tanto assim como aparenta num primeiro momento, né? Ela é pura e simplesmente algo absolutamente palpável, concreto, no século XXI, mesmo no século XX, na sociedade urbanizada que a gente vive. Bom, espero ter nos convencido de que a tarifa realmente é um besterol. O problema é convencer as outras pessoas disso, porque essa forma que eu coloco para vocês é um alerta. Se você chegar naquele bairro que o Ivan e a Mayara me mostraram, que é onde moram os pobres de Atibaia, se você chegar para um cara e falar, não, a tarifa zero, o cara fala, o cara é louco, pirado, coisa de moçada, isso passa com a idade, falta de realismo, né? Se você falar com o prefeito, ou com o presidente, ou com o outro, ou ele manda você provar a viabilidade, que é uma forma elegante dele dizer, olha, bobão, vai aí ver quanta besteira você está falando, né? Enquanto você não me provar, eu não acredito. Ou também é uma forma dele adotar uma coisa que tem um autor americano chamado Albert Ishman, que chama a retórica da conservação, né? Para dizer uma palavra, conservadorismo. Ele diz que tem 3 discursos clássicos quando você quer descartar uma coisa. Ele falou uma coisa muito interessante, só para completar, que ele começou fazendo isso a partir do discurso da chamada direita, a reação da direita às propostas inovadoras. E à medida que ele foi verificando, ele verificou que conforme o poder esteja na esquerda, a retórica é a mesma, ou seja, é uma retórica que serve da direita à esquerda. A retórica da intransigência. Cumpre dizer o seguinte, toda vez que você tem uma proposta que põe em xeque aquilo que você não quer que seja posto em xeque, você tem 3 formas de... Primeira é a teoria da perversidade. Você diz, não, essa proposta no fundo é perversa. Ela vai ter um resultado exatamente oposto do que você deseja. Exemplo disso no coisa da tarifa, vocês já devem ter visto em discussão, o sujeito que chega e fala, puxa, se é ruim, pago, de graça vai ser pior. Portanto, você vai atingir um resultado oposto ao que você deseja. Ao invés de aumentar a mobilidade, vai piorar, porque os ônibus vão ficar mais lotados, todo mundo, vai ter mendigo andando o dia inteiro de automóvel, de ônibus, os ônibus vão ficar sujos, enfim. Vai ser perversa a sua proposta. A outra retórica da exigência é a futilidade, é a teoria da futilidade. Você diz, não, isso é coisa de moçada, isso passa com a idade, é coisa irresponsável. Percebeu? Se você não provar, claro que não vai provar a viabilidade, é porque isso é uma ideia de jirico mesmo, entendeu? É fútil. Não é para levar a sério, francamente. Você virem aqui me proporem, né, que andar de transporte coletivo de graça é ridículo. Passa com a idade. Somente vocês, quando chegarem na minha idade, vão achar que isso é uma grande bobagem, né? E depois tem o terceiro ponto da teoria, que é a teoria da ameaça. Aí é o seguinte, olha, gente, nós vivemos numa sociedade, ela tem sua organização, ela tem sua lógica. Você imagine se o pessoal vai querer agora tudo de graça. Daqui a pouco vão querer sanduíche de graça, vão querer não sei o que de graça, e isso vai pôr em risco toda a organização social que levou milênios para a gente constituir
e chegar nessa democracia formal que você tem. É um perigo essa proposta. Muito cuidado com ela, porque ela vai pôr em risco a própria estabilidade de nossa sociedade. Vocês já devem ter visto um pouco de cada uma dessas falas nos vários... Eu um dia colecionei uma série de falas de autoridades suspeitas e insuspeitas a respeito disto. Por exemplo, o Delfim Neto diz assim, esse é, por exemplo, a teoria da perversidade. Ele diz assim, o sujeito precisa saber que amanhã ele pode andar de graça do ônibus, mas em compensação ele vai acabar tendo que pagar mais caro no feijão, porque teve que fazer aumento de impostos. Entendeu? Perversa. Você anda de ônibus de graça e paga mais no feijão. É um misto de perversidade com futilidade. Bobão, não está sabendo o que está fazendo. Eu brinco sempre, não, eu não quero que o feijão fique mais caro, eu quero que o uísque fique mais caro. Mas ele, na jogada, ele confunde você, né? Ou então um outro que diz assim, esse é um professor diplomado pela mesma faculdade politécnica de engenharia que eu me formei em São Paulo, e ele é professor de lá, não dou o nome por motivos óbvios, mas ele diz assim, não, de graça não pode, porque as pessoas não valorizam, vai haver vandalismo, é de graça, as pessoas não valorizam, quebram tudo, entendeu? Então precisa cobrar, nem que seja um pouquinho de tarifa, para as pessoas saberem, né, que tem uma coisa a ser conservada. Né? Essa, a Elisa, minha mulher, muito oportunamente disse, eu não sei se eu falo direitinho o que você falou, mas enfim, ela diz assim, isso é uma forma de você limitar a liberdade das pessoas. É mais ou menos como uma criancinha, você fala, olha, pode brincar, mas não passa daquele risquinho ali, hein? Entendeu? É dizer assim, não seja livre inteiramente. Há sempre um limite a essa liberdade. A tarifinha é um limite. Né? É a imposição da autoridade e dos seus limites. Né? Depois, você tem outros exemplos, tem falas geniais. Essa dos mendigos, por exemplo, eu ouvi muito na época. Se o ônibus é de graça, tem nego que não vai ter o que fazer, vai ficar andando de ônibus o dia inteiro. Ora, o problema da sociedade não é as pessoas andarem de ônibus o dia inteiro, é ter mendigo. Então você inverte de repente o problema. Uma sociedade decente não tem mendigo, portanto não se coloca o problema de mendigo ficar andando o dia inteiro. Ou então as pessoas vão fazer uso abusivo do transporte. Essa frase, pasmem vocês, é do Fidel Castro. Vocês veem que a tarifa zero não é uma coisa de esquerda ou direita. Uso abusivo do transporte coletivo, que seria? As pessoas falarem, oh, é de graça, então vou ficar, entra do ônibus, sai do ônibus. As pessoas têm mais o que fazer. Né? É insano dizer isso. Eu cito essa do Fidel Castro, porque é verdadeira. Ela está no livro chamado Uma Biografia a Duas Mãos, feito por um jornalista, e o Boris Yeltsin, que era então primeiro-ministro da Rússia, devia estar para lá do terceiro copo quando ele falou isso, porque ele bebia muito, é sabido. Ele chega para o Fidel e fala, já não aguento mais esse negócio de Moscou toda vez que a gente tem que mexer com a tarifa de transporte. Você vê, em Moscou já era assim. Tem um problema, todo mundo acha ruim, é briga, não sei o quê. Eu acho que a gente devia acabar com isso de uma vez, fazer pago tudo de graça. E o Fidel usa essa frase, não, de graça não, porque senão poderá haver uso abusivo dos transportes coletivos. Falo tudo isso para vocês porque essa preliminar longa é para dizer que vocês estão mexendo num vespeiro. E se preparem, portanto, de serem eventualmente mordidos por algumas abelhas mais agressivas. Né? Isso é um ponto. Fora aquelas 3 características que eu já coloquei, que vocês vão sentir também. A outra, mudando agora o eixo do debate, é a concessão de transporte coletivo. Né? Que eu disse que é uma concessão histórica, mas o que ela representa? Que é a abóbora. E ficar discutindo isso aqui é mais ou menos aquilo que a gente chama de estratégia de você ficar fazer o adversário gastar tempo com assuntos inúteis. Explico por quê. Todo mundo sabe que uma planilha de custo de transportes hoje, transporte coletivo com pneus, que é o ônibus, é mais ou menos o seguinte. Cerca de 45, 50% do custo é mão de obra, motorista e cobrador. Cerca de 22, 20, 25% é combustível. Cerca de 5, 6% peças de reposição e manutenção. Somando,
mais custos fixos, garagem, etc. e tal. Se você somar isso, dá aproximadamente 80% a 85% dos custos do sistema. Isso seja em Tiririca, Atibaia, São Paulo, Manaus, Porto Alegre ou onde for, com nuances. Se você somar isso, impostos e taxas da ordem de 6, 6,5%, 7, 8%, e mais a remuneração de capital, já que a gente vive no capitalismo, o capital tem que ser remunerado. A remuneração de capital tem que ser competitiva com outras aplicações, senão o sujeito aplica em outro lugar. Vai dar da ordem de 9, 10, 12%, vai variar. Né? Grosso modo, está montada a planilha de custos. Não é a planilha de custos que define o custo do transporte. Isso que eu quero dizer para vocês. Quer dizer, não é que não é. Ela não é o fazer disso a caixa preta, é fazer você correr atrás de abrir uma caixa preta que na hora que você abrir você vai ver que ela não é preta, ela é branca. Ela não é nada, ela é isso sempre. Eu garanto para você, eu mal li isso aqui, mas se vocês fizerem a conta vai dar mais ou menos isso que eu falei na planilha de custos. O pulo do gato está na forma como você calcula outra coisa. No fundo, deixando de lado agora a planilha e migrando para como é de fato. Você calcula como é que deve ser de fato. Depois eu explico como é que é a estratégia dos empresários para tirar partido disso. Em tese seria você olhar uma cidade, Atibaia, por exemplo, no caso, e dizer o seguinte: opa, quais são os deslocamentos necessários nessa cidade? A partir dos estudos, pode ser feita uma pesquisa de origem e destino, ou pela história da cidade, conhecimentos já existentes. Então você fica sabendo que aqui precisa de deslocamentos para cá, para lá e para cá. Tendo esse mapeamento, que deve existir, o poder público deveria ter este mapeamento a partir da história do transporte coletivo, e as empresas de ônibus com certeza têm. Vocês vão dizer o seguinte: então nós vamos precisar de uma linha de ônibus que sai daqui e vem para cá, e faz esse caminho assim, e aqui outra assim, assim. Aí você monta um mosaico que seriam as linhas de ônibus necessárias da cidade. Isso você vai discutir com a população. Claro, porque existem necessidades que você nem capta através só de pesquisa. Você vai lá e discute com a população. Então, por exemplo, a população vai dizer: não me venha com esse excesso de negócio de ônibus que vai até o terminal e de lá eu tenho que pegar um outro porque isso me enche a paciência, me faz descer de um ônibus e entrar noutra fila, às vezes tem desconexão de tempo, então eu quero linha de ônibus direta. Tá? Então, tem que discutir tudo. Vamos dizer que depois disso tudo, você chega então à rede de linhas de ônibus necessárias para atender às necessidades da cidade. Essa necessidade, ela tem um certo tempo de duração, é óbvio. Não é pequeno esse tempo. Ela poderá ter uma ou outra pequena modificação ao longo do tempo, mas num período de 5, 10 anos, ela é mais ou menos isso, com alguns pequenos ajustes. Vamos pegar então esse mapa de linha de ônibus e vamos dizer o seguinte: quanto custa isso? Como é que eu calculo isso? Bom, eu quero ter um certo nível de conforto. Eu quero que, por exemplo, os ônibus transportem no máximo 5 pessoas por metro quadrado, em qualquer hora do dia. Quero que os ônibus passem no ponto o tempo de espera num ponto de ônibus seja no máximo de 10 minutos, por hipótese. Tudo isso hipótese, tá? E assim por diante. Eu quero que o ônibus sejam todos de câmbio automático. Eu vou parar com esse negócio de ônibus que dá tranco na hora do arranque. Porque, primeira, né? Não quero ônibus encarroçado sobre chassi de caminhão. Acabei de ver passar um aí agora, encarroçado sobre chassi de caminhão. Isso é para carregar verdura, batata, não é para carregar gente. Depois, eu quero que o ônibus tenha ar-condicionado. Caramba, vivemos num país tropical que é frio no inverno e quente no verão. Tem que ter ar-condicionado, é óbvio. Todo o transporte coletivo do país minimamente civilizado tem que ter ar-condicionado. Isso não é luxo mais. E assim por diante, tá? Com isso, o que eu faço? Pego uma linha de ônibus, digo, precisa ter ônibus de tanto em tempo, tantas pessoas transportadas, o cálculo estimativo de quantas pessoas vão usar essa linha X, que eu vou saber, tá?
Então, determina a quantidade de ônibus necessária para fazer essa operação. Mas tá certo? Segmento pedaços da cidade ou não, isso é uma outra discussão que eu já vou fazer isso com vocês logo mais. Que é o seguinte, feito isso, eu calculo o número de ônibus necessários para fazer esse serviço nesta qualidade. Isto vai me dar, eu sei quanto ele consome de combustível, quanto custa a mão de obra, a famosa planilha de custo. Eu vou calcular o custo, que a gente chama custo operacional desse sistema. Gravem bem esse nome, tem um nome pedante para vocês usarem, para demonstrarem conhecimento e eventualmente mostrar mais ainda a viabilidade do conhecimento que vocês têm, chama-se OPEX, Operational Expenditures. Bacana falar assim, porque dá um ar até... Né? OPEX. Esse é o OPEX do sistema. Aí você pega e faz o CAPEX, porque tem mais um lance de fazer boa figura, que é o Capital Expenditures. Quais são as despesas de capital necessárias para montar essa trolha aí, tá? Que é os ônibus, quanto custa, etc e tal, mais a remuneração de capital, que é aquilo que eu falei. O cara só vai fazer esse negócio se for tão negócio ou mais negócio do que ele aplicar dinheiro no Tesouro Direto, que é emprestar dinheiro para o governo, tá? Então, você fixou. Isso deu um custo do sistema, ok? Ponto. Acabou. Então você chama o cara e diz o seguinte, eu quero contratar você para fazer esse serviço aqui. E ele custa isto. Mais a remuneração de capital, eu vou lhe pagar isto pelo serviço. Ponto. Quanto custa um passageiro que entra dentro do ônibus? Pago esse custo para o cara? Quanto custa? Digam. Quanto vocês acham que custa o passageiro que entra no ônibus? Custa zero. Zero. Eu já paguei o custo todo operacional, mais o capital dele. Custa zero. Quer ver um exemplo? Ou na margem ele poderia custar, porque supostamente o pneu vai ficar um pouco mais gasto, vai consumir um pouquinho mais de gasolina, mas se eu fizer o cálculo, quando eu fiz o cálculo da linha, já levar em conta um pouco isso, pelo passageiro, número médio de passageiro, nem isso vai ser. Então vai ser zero mesmo o custo adicional quando entra um ônibus, um cidadão no ônibus. Exemplo clássico disso. Quer ver um exemplo? Eu dei isso, acho que eu no carro hoje. Táxi. Você entra num táxi e fala, eu quero ir na rua tal, número tal. Ele baixa a bandeirinha, não sei se tem bandeirinha aqui. Tem, ele vai. E chega lá. Ponto 1. Se ele fizer um caminho inconveniente para faturar mais, você que está dentro do táxi, não senhor, não é esse o caminho, hein? Pode virar aqui, ali, você comanda. No caso, o contratante, ou seja, o poder público, no caso. Ou no caso do táxi, o passageiro. Ok? Chega no fim da linha, quanto custou essa viagem? R$30. Obrigado. Ele volta, no dia seguinte ele pega o mesmo táxi, no mesmo lugar, e vai para o mesmo endereço. No meio do caminho, um pouco antes, 2 quarteirões antes, ele vê 2 amigos dele, ou um amigo e uma amiga, ou 2 amigas, depende do caso, andando a pé e fala, entra aqui no táxi, estou indo para lá, quero uma carona. Eles entram dentro do táxi. Quando ele chega no fim da viagem, o taxista fala, quanto custou essa viagem? Os mesmos R$30. Prova provada de que os 2 passageiros não custaram rosca nenhuma a mais. Ok? Isso é muito importante registrar. Outro exemplo. Você chega no aeroporto e vai sair o avião das 5 da tarde, aí, e são 15 para 5. E tem 5 poltronas vazias no avião. Você pergunta, quanto é que custa uma passagem? A moça fala, R$500, sei lá. Você fala, eu pago 150, você topa? Ela fala, claro que topa. Esse seria o comportamento racional dela. Por quê? Se ela não topar, o avião vai levantar com 5 poltronas vazias. Não vai mudar nada o custo do avião
se ela vender por 150 a poltrona vazia. O que vai custar é a poltrona vazia, que já está paga pelo custo do voo. Tá? Entenderam bem isso? Isso é fundamental entender, porque o cálculo do custo e das receitas, sobretudo dos custos de transportes nas cidades, é feito por passageiro transportado. Furado. Passageiro não é custo, passageiro é receita. Se você tiver isso presente, você chega e fala, acaba com esse troço de concessão. Remuneração por passageiro transportado, custo por passageiro, sai dessa, bicho. Não é nada disso. O poder público tem que chegar e contratar a frota de ônibus a ser operada pelos custos operacionais mais custos de capital. Pago isso para o empresário não tem mais bolhufas a ver com quantos passageiros entram no ônibus, se entra, se não entra, é problema que não tem a ver. Por isso mesmo ele não vai mais querer ter a linha. Por que isso eu estou falando? Porque os empresários sabem disso muito bem. Por isso eles querem as linhas alto, já devem ter ouvido falar, o famoso índice de passageiro por quilômetro, IPK. Quem não ouviu falar no IPK? Porque IPK é abóbora. IPK só interessa para quem quer ganhar dinheiro com transporte. Por quê? Linha de alto IPK quer dizer ônibus que tem passageiro subindo e descendo ao longo dos quilômetros percorridos, portanto tendo mais receita, para um mesmo custo operacional de uma mesma linha de mesmo comprimento em que tenha pouca gente entrando e subindo dentro do ônibus. Deu para vocês perceberem claramente agora que não tem nada a ver índice passageiro por quilômetro com custo, com receita, com custo por passageiro. Então saiam da discussão da planilha, saiam disso tudo e discutam o seguinte, eu não quero mais concessão de serviço público remunerado por passageiro ou cálculo por passageiro. Eu quero que vocês calculem o custo operacional de um sistema que a prefeitura, junto com a população, determina, paga como se fosse um ônibus fretado. A ideia é fretamento. O que você faz quando você freta um ônibus? Você junta um bando de pessoas, você chega para um empresário e fala, quanto custa um ônibus para ir para Xiririca? Custa 5 mil reais. Ok. Você paga os 5 mil reais, aí você, se você for um insano, você não põe ninguém dentro do ônibus. Fala, haha, eu pago 5 mil para não pôr ninguém dentro do ônibus. Pronto, é um direito que você tem. Ou eu vou botar os 40 passageiros do ônibus e resta ainda para ele, contratante do fretamento, a seguinte hipótese, vou cobrar dos passageiros, vamos dizer 50 para facilitar a conta, vou cobrar 100 reais de cada passageiro e vai cobrir exatamente os 5 mil do fretamento. Ou não vou cobrar nada. A associação dos caras viajantes aí que estão fazendo isso, ela vai bancar. E você, passageiro, não paga nada. Eu pago 5 mil para o empresário do mesmo jeito e não cobro nada de ninguém, tarifa zero. Tá? Ou vou até tirar uma graninha. Vou cobrar 150 pau, vou tirar 6 e ainda vou ficar com R$1.000 no bolso, coisa que a prefeitura não vai fazer. Né? Mas poderia até fazer. A prefeitura é isto. É a associação dos moradores da cidade que vai contratar ônibus fretados para fazer um serviço. Vai pagar o custo desse serviço, o OPEX mais o CAPEX, mais a remuneração de capital, e vai cobrar dos passageiros aquilo que ela, a prefeitura, achar que pode cobrar. Tá? Deu para vocês sacarem isso? Isso é básico. Passou uma planilha de custo, você fala quá. Não quero discutir isso. Já sei de cor e salteado qual é a composição dela. Você pode verificar se tem mais sacanagem, isso não sei, poderá ter umas outras adicionais aí, mas grosso modo é isso que eu expliquei para vocês. Então a discussão vai ficar agora, aí sim, você saiu de uma discussão e entra em outra. Então a discussão é realmente como é que nós vamos ratear o custo do fretamento, essa é a discussão. Ou seja, quem vai pagar o sanduíche. Portanto, nós deslocamos a discussão para quem vai pagar. Então não é bem viabilidade, hein? Veja, a palavra viabilidade é conversa de tecnocrata. Político não é viável ou inviável. Político é o sujeito que faz as coisas acontecerem. Porque política é um lugar em que a gente faz as coisas supostamente impossíveis acontecerem.
Porque senão política não é mais política, é gerente. Gerente é outra coisa. Prefeito não é gerente, prefeito é governo. Ele é político. Gerente é que cuida de viabilidade. Então, qual é a política que você tem que fazer, no caso, de rateio do custo do transporte? Entre quem? Entre o conjunto da sociedade dos atibaianos, dos paulistas, porque pode entrar o governo do Estado na jogada, e dos brasileiros, que o governo federal pode dar uma mãozinha também. Sacaram a discussão como muda de lugar? Grosso modo, então vamos... Dá para puxar? Acho que é a outra. Joia, obrigado. Agora ficou escuro. Aí a discussão, portanto, é como é que a gente pode fazer receitas da sociedade em que eu estou governando para obter recursos para que o cidadão do ônibus fretado não pague o total do valor da divisão do fretamento pelo número de passageiros transportados. Bom, isso, na sociedade que nós vivemos, não tem outro nome que se chama reforma tributária. Isso. Como é que... Da onde é que vem dinheiro de prefeitura? Vem de IPTU, vem de ISS, Imposto sobre Serviço, vem de parcela do IPVA, que ele recebe por conta dos veículos, da parcela de fundos de participação dos municípios, de fundo de participação dos estados, do município, no caso, do governo federal, e a ITBI, Imposto sobre Transações Imobiliárias, né? E isso compõe a receita do município. Uma receita que ele pode aumentar diretamente são aqueles impostos que ele, município, gerencia, ou administra, melhor dizendo, ou governa, melhor dizendo aí, que são basicamente o IPTU, né, e o ICSS e o ITBI. O ITBI é pequenininho, no fundo, né? IPTU e ISS vão variar conforme a cidade. Tem cidade que o IPTU é o imposto mais importante, tem cidades que o ISS agora é mais... Por exemplo, São Paulo, o ISS hoje tem uma percentagem, uma importância muito grande com a terceirização da sociedade paulista. Vou ficar no IPTU como exemplo. O IPTU é um excelente imposto. Por quê? Sabem vocês, desde que inventaram o iluminismo e a sociedade ocidental dita democrática, os impostos devem ser, aspas, progressivos, ou seja, deve pagar mais imposto quem tem mais dinheiro, pagar menos imposto quem tem menos dinheiro, e não deve pagar imposto quem não tiver dinheiro suficiente para pagar imposto, ok? Essa é uma coisa do contrato social da nossa sociedade ocidental. Então vamos ficar nele. O IPTU é um bom imposto porque ele tem uma vantagem, ele é imposto sobre propriedade, portanto, por definição, quem tem melhor propriedade tem melhor condições de pagamento de imposto. Quem tem menos condições de pagamento de imposto. Claro que tem sempre a viuvinha que herdou um palacete do falecido e não tem emprego e, portanto, não tem renda. Mas isso, claro, é uma exceção. O imposto sobre propriedade é um imposto justo, sob o ponto de vista social. Coisa, por exemplo, que aumentar a gasolina não é. Por quê? Porque encosta no posto de gasolina tanto o sujeito que tem o carrinho 1.0, 1998, ela não existia ainda, mas vai lá, no tempo de Itamar, quando é que foi Itamar? Itamar foi... foi por aí, em 98 já tinha 1.0. Ou o cara que encosta a BMW 2013. Não é justo. O imposto sobre consumo em geral não é um imposto progressivo. Ele não distingue o comprador, se ele é de alta ou baixa renda. Estou dando um exemplo porque está surgindo muito essa ideia de aumentar a gasolina para bancar tarifa de ônibus. Acho uma sacanagem. Né? Mas enfim. Então vamos fixar no IPTU. Não quer dizer que seja só o IPTU. Tem várias possíveis estratégias. Eu me fixo no IPTU, primeiro, pelo fato dele ser um imposto de competência municipal, segundo, porque ele é um imposto justo do ponto de vista de ser um imposto de propriedade. Com uma vantagem adicional, que ele não é um imposto facilmente transmissível para os custos, como outros o são.
Por exemplo, o imposto de gasolina é muito perigoso, porque o sujeito que transporta, ele transfere imediatamente esse custo para o produto que ele transporta. Já o do frete, e ao transmitir do frete, o sujeito que põe a mercadoria e paga o frete já põe no custo dele. O da propriedade é muito mais complicado de fazer, porque não existe uma correlação direta na contabilidade entre os custos de impostos sobre propriedade e custos operacionais. Deu para vocês entenderem isso? Então é importante ficar com essas coisinhas todas, porque os caras aí fora ficam jogando casca de banana o tempo todo para a gente cair nelas. Então o IPTU tem essas virtudes, né? Tem o defeito da viuvinha, precisa ser levado em conta como fazer esse caso da viuvinha, etc. Mas, ou viuvinho, né? Sem nenhum preconceito. Vou voltar agora em 91, quando a gente fez essa proposta em São Paulo. Fez exatamente essa proposta. E essa proposta passava exatamente... Inicialmente, a gente imaginou uma outra coisa. Em vez de imposto, taxa. Taxa, vocês sabem que é uma coisa diferente de imposto. O imposto, como o próprio nome diz, é imposto, ou seja, é na marra. Taxa é uma coisa que é paga quando você utiliza. Tá? Caso, por exemplo, do lixo. O lixo, que aliás é tarifa zero. Lixo, coleta de lixo é tarifa zero. Né? Seria uma insanidade o lixeiro chegar em casa, tocar a campainha, você vai lá, desce para o saco do lixo, ele pesa, o quilo de lixo custa R$10, aí você tem uma nota de 20, custou R$10,80, aí não tem troco, você paga com o cartão lixo, sei lá, tem louco, né? É assim, o lixo é uma coleta paga indiretamente. Ora, imaginamos em São Paulo fazer exatamente a mesma coisa. Já que a cidade só funciona porque as pessoas se movem dentro dela, se as pessoas ficarem todas dentro de casa sem transporte, a cidade para de funcionar, né? Ninguém mais consome, ninguém mais frequenta o comércio, ninguém mais chega nas indústrias, no trabalho, na escola, nos postos de saúde, nos hospitais. Parou a cidade, literalmente. Uma cidade imóvel, é uma cidade sem mobilidade nenhuma. Então a gente imaginou o seguinte, nada mais justo que existe uma taxa que cada imóvel da cidade pague pelo fato de dispor de um serviço chamado transporte coletivo. Essa taxa poderia ser proporcional às características do imóvel. Imóveis residenciais iam pagar menos impostos, uma indústria pagaria mais taxa de transporte e assim por diante. Muito bem. Só que o setor jurídico da prefeitura disse, olha, tudo muito bonito, mas não pode, por duas razões. Primeiro, taxa só pode ser criada no município, depois da Constituição de 88, mediante aprovação do Congresso Nacional. Ou seja, põe 25 anos para, eventualmente, o Congresso aprovar, a não ser que haja uma manifestação de rua e o Renan, correndo, vai e propõe a taxa. Mas pior do que isso, ela é ilegal. Porque o serviço de transporte não é um serviço divisível. Vocês sabiam disso? Pois fiquem sabendo. Existem serviços públicos divisíveis e indivisíveis. A coleta de lixo é divisível, porque o caminhão de lixo supostamente passa na frente de todos os imóveis da cidade. Já o ônibus não passa na frente de todos os imóveis da cidade. Não vale você dizer que o ônibus que passa 100 metros do seu imóvel é disponível para você. Tá? Então, é ilegal. Então, foi embora a possibilidade de criar uma taxa para bancar os transportes coletivos. E restou o IPTU.